Desde 1961, o dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Deficiente Visual, mas pouca gente sabe disso. Quem está comigo aqui é Charles Jatobá, presidente do Instituto Blind Brasil. E nós vamos conversar justamente sobre a importância de dar visibilidade ao Dia do Deficiente Visual. Olá, Charles, bem-vindo aqui ao Cidadania. E conta um pouco para a gente por que é tão importante que as pessoas saibam e conheçam esse Dia do Deficiente Visual. Olá, Roberta Cruz, é um prazer estar no programa Cidadania e respondendo a sua pergunta, é muito importante que esse dia seja realmente divulgado, uma vez que nós temos no nosso país aproximadamente 16 milhões de pessoas com deficiência visual, incluindo nesse grupo os surdos cegos, as pessoas com baixa visão e as pessoas com cegueira total. E, infelizmente, em função de questões religiosas, até que foi uma boa intenção do presidente Jânio Quadros, né, que acredito que deva até ter instituído esse dia em função de Santa Luzia, por ser ela a padroeira dos olhos, mas em função dessa questão religiosa, a pessoa com deficiência visual, apesar dessa data já ter sido instituída, né, desse dia já ter sido instituído há 55 anos, a gente todo ano vai ficando à margem, acredito que por causa dessa questão religiosa, porque a pessoa tem a sua fé e aí confunde um pouco. A gente fica entre a questão da luta da pessoa com deficiência e essa questão da religiosidade. Então é muito importante que a gente dê visibilidade a essa data, tendo em vista que 16 milhões de pessoas precisam realmente ter visibilidade no nosso país. Mas e por quê? Como que a religião atrapalha a data nacional? Porque, Roberta, veja bem, em função da pessoa ser evangélico, ser espírita ou espiritualista, Santa Luzia está diretamente relacionado à Igreja Católica. E o deficiente também diz assim, Santa Luzia é padroeira dos olhos, mas não me faz ver. Então, ele mesmo não dá importância a isso. Inclusive, no nosso meio, no meio das pessoas com deficiência visual, quando chega o dia de Santa Luzia, ou seja, as pessoas que não acreditam, né, na santa, acabam brincando com isso. E até a gente ri muito, a gente brinca muito entre nós, dizendo, a padroeira dos olhos não me faz ver. Então, a gente deixa para trás coisas muito mais importantes, que é a questão da acessibilidade, é a questão da empregabilidade, da eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais, a questão da inclusão na escola. E aí a gente não luta, né, pelo espaço que que o dia deveria dar, visibilidade que o dia deveria dar, para a gente ganhar, né, notoriedade nas nossas potencialidades e na nossa problemática que a gente deveria estar discutindo com mais profundidade no país. Então, dentro desses temas que você citou aí, começando, né, pelo que atinge as crianças, né, o que é necessário fazer com relação às escolas? Bom, em relação às escolas, a gente tem realmente ainda muito problema na questão da acessibilidade nas escolas, porque as salas são todas, em grande parte, em edifícios que não têm a sinalização nas escadas, a gente não tem rampas para garantir maior segurança e a menor incidência de acidentes. E, de verdade, às vezes o deficiente chega para estudar, a pessoa cega, tem o braille, beleza, mas o professor não sabe braille. Então o aluno cego fica ali no cantinho, esperando que em algum momento o professor, alguém dite para ele. Então, na verdade, a gente tem as escolas inclusivas, mas não tem a inclusão, tem inclusão de direito, mas não tem de fato.
Então tem muita coisa para mudar, Roberta. Os professores não estão capacitados, então, eles precisariam se preparar melhor para atender os alunos deficientes visuais. Verdade, Roberta. E isso acontece no Brasil ainda em pequena escala, ou seja, a gente tem algumas escolas formadoras de professores, como aqui em Brasília é a EAP e no Brasil o Instituto Benjamin Constant, mas a quantidade de professor formado para a demanda existente ainda é muito pequena. Então a gente está precisando de verdade que a inclusão aconteça de direito, mas também de fato, ou seja, que as escolas estejam melhor preparadas, principalmente no que tange a questão da acessibilidade, ou seja, de ferramentas acessíveis que permitam às pessoas com deficiência visual a realmente terem inclusão na prática nas escolas. E a lei de acessibilidade, ela está sendo cumprida? Olha, Roberta, quero te dizer que as leis 10.048 e 10.098, que elas constituem o carro-chefe no que tange a acessibilidade, elas trouxeram muitos avanços para nós. Hoje a gente chega no elevador e alguns já têm o sistema de voz avisando os andares. Hoje você tem no painel já o braille avisando para você ter autonomia no ir e vir dentro de um elevador. Você tem a questão aqui em Brasília do sinal sonoro, que tem grande quantidade, mas em algumas partes do país a gente não encontra o sinal sonoro, que deveria garantir para a gente condição de autonomia. Então as faixas táteis, muitas vezes, a podotátil, elas são colocadas e terminam numa parede, no meio do nada, o banco não indicando corretamente a direção, as instituições bancárias ainda não mandam as faturas em braille, a gente coloca o fone para poder ter acesso à nossa conta e tirar o dinheiro com autonomia, não funciona, você ainda tem que cadastrar, é uma luta, o funcionário não consegue nos ensinar a utilizar esses fones. Que são fones nos caixas automáticos? Isso, nos caixas eletrônicos automáticos. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. A lei da acessibilidade, por exemplo, nas calçadas, o comércio coloca as lojas legalizadas, coloca o comércio no meio da rua e agora, Roberto, o pior, eles estão colocando aqueles banners de propaganda, né, no meio da calçada e com ferro, com a haste de ferro. Então a gente bate o corpo, bate a cabeça ali. Então muitos acidentes, muitos colegas já chegaram a sangrar. E é preciso que as autoridades não permitam que esse tipo de acessório, de propaganda, seja colocado no meio das calçadas, porque infelizmente isso está causando muito tipo de acidente. E Roberto, eu vou falar uma coisa para você que vai te espantar muito. Eles estão colocando ferros na frente das lojas porque as quadrilhas, né, de assaltantes estão fazendo a tal quadrilha do marcha ré. E aí elas dão marcha ré e arrombam as lojas. E ao invés do governo dar segurança, como o governo não dá, o comerciante acha que para proteger a loja dele, ele vai colocar ferro na calçada para impedir que esse tipo de assalto ocorra na sua loja. Só que quem que tem que dar segurança para ele é o governo. Porque quando ele coloca aqueles ferros na calçada, ele tira da pessoa com deficiência visual o direito de ir e vir, Roberta. Que então, as pessoas não lembram, né, que podem estar atrapalhando o deficiente visual, né? Verdade, e colocam sem qualquer fiscalização, sem qualquer autorização. Então nós estamos sofrendo muito, Roberta, com isso. E aí vocês sentem falta, então, também dessa fiscalização, para ver se os caminhos estão livres, né, para quem não enxerga. É verdade, a questão da eliminação das barreiras arquitetônicas tem sido realmente uma problemática para nós, pessoas com deficiência. E, Roberta, falando em acessibilidade aqui, as estações do metrô, que são as mais novas, ou seja, as últimas a serem construídas, ainda possuem faixas, mas as faixas no chão, podotáteis, elas só nos levam até o elevador.
Então, moral da história, todo cego é obrigado a andar de elevador. E isso é um absurdo, porque nós temos que ter o direito de decidir qual é o melhor meio de condução, ou seja, de acessibilidade para nós. E no metrô aqui de Brasília, 80% das estações não dispõem dessa questão da faixa tátil, que nos daria maior autonomia. Sem falar que eles querem que a gente entre no primeiro carro. Quer dizer, às vezes a gente perde o ônibus. Eles confundem muito o que é preferencial, Roberta, e o que é obrigatório. E aí a gente, infelizmente, é colocado no primeiro carro e a gente sofre alguns constrangimentos, porque as mulheres acham que é só para as mulheres, não compreendem que também é para a pessoa com deficiência, e mais a mais eu devo escolher em que carro eu quero embarcar, e não alguém deve me impor em que carro eu devo embarcar. Que deveria ser uma possibilidade, um direito, Verdade, é um mas direito, aí cada um escolhe. mas eu posso usufruir dele ou não. Então esse é um problema também. Os funcionários são condicionados assim, Roberto, olha, você tem que entrar lá. Peraí, tem? Como? Alguém me obriga a ter que embarcar naquele carro? Ah, mas é melhor para o condutor. É melhor para o condutor, mas não é bom para mim. E outra coisa, eu estou indo trabalhar, eu não posso perder esse carro e esperar o outro que vai passar daqui a 20 minutos, como é no final de semana. Então, o que acontece? A gente sofre muito com essa questão da pessoa confundir o que é preferencial e o que é obrigatório. Charles, explica para a gente, para o telespectador, como funcionam essas faixas táteis. Isso é para quem usa a bengala, né, para ir sentindo o caminho. E tem toda uma comunicação assim, que vocês sentem ali que explica, né, como funciona. Na verdade, as faixas elas têm, Roberta, por função nos orientar até encontrar aquilo que a gente precisa encontrar. Por exemplo, você precisa encontrar o acesso do metrô, você precisa encontrar o acesso do banco, você precisa encontrar o caminho que te leva até a parada de ônibus. Então ela é uma faixa orientadora, ela orienta você, ela te dá um norte para o caminho que você deve seguir. Mas a gente está tendo um grande problema com essas faixas. É que tem faixa que não leva o deficiente para lugar nenhum, muitas das vezes acabam em uma parede. E, interessantíssimo, a faixa deveria, Roberta, terminar na recepção. Por quê? Porque através da recepção você vai chegou no atendente e você diz o que você precisa e de lá você deveria ser conduzido por um funcionário. O que acontece é impressionante, Roberta. A faixa acaba exatamente na entrada do local onde você precisa, onde você chegou. Então o que acontece? Aí você pergunta para você mesmo, eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, para onde eu vou? Você fica sem noção. Quando a faixa não deveria terminar, ela deveria continuar até o balcão de informação. Porque através do balcão de informação, o funcionário está habilitado a me orientar para que direção eu devo ir ou chamar um outro funcionário da brigada, né, ali do brigadista, para me conduzir até o local onde eu devo chegar. Aí tem instituições que têm mania de encher a instituição inteira de piso tátil. Aí já resolveu o problema do deficiente. Não é verdade. Se eu nunca fui naquele ambiente, como é que eu vou saber para onde eu vou? Basta que chegue até o balcão de informação. E lá tenham pessoas preparadas para me atender dentro daquele órgão. E aí o deficiente vai ser conduzido para onde ele precisa chegar. E a Lei Brasileira de Inclusão, quais foram os avanços trazidos por ela? Olha, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, eu posso dizer para você, segundo a minha análise, que ela é uma colcha de retalho, ou seja, tudo que a gente tinha foi compilado em um único documento, porque alguns pontos foram vetados e isso, né, que a gente considerava avanço, a então presidente Dilma vetou, né, alguns desses dispositivos e aí... Quais, por exemplo? A lei brasileira de inclusão, eu chego lá, a Lei Brasileira de Inclusão
deveria ter sido um avanço para nós, né? E aí, em alguns casos, deixou muito a desejar. Por exemplo, o passe livre, pra você ter uma ideia, o passe livre, hoje, interestadual, que dá direito ao deficiente de viajar em ônibus convencionais, o deficiente carente, né? O que acontece? A lei do passe livre, ela diz que nós temos de direito de viajar de um estado para o outro em ônibus convencionais. Olha só, a gente queria que no estatuto a gente tivesse o direito como os idosos também têm. O idoso, independente do lugar que ele esteja, ele tem 65 anos, ele apresenta a carteirinha, a identidade dele, e ele viaja para todo o lugar do país, ele não precisa de um documento específico. E o que acontece com as pessoas com deficiência? Vou te dar um exemplo. O Goiás tem 200 e poucos municípios. Cada município pode expedir uma carteira. Então, por exemplo, eu viajo para o Goiás, aqui em Brasília eu não pago passagem, mas no Goiás eu tenho que pagar, porque eu não tenho carteira. Então, quer dizer, eu deixei de ter deficiência quando cheguei no Goiás? Não. Eu deixei de ter deficiência quando cheguei no Rio de Janeiro? Não. Enfim, isso prejudicou muitas pessoas com deficiência. A gente gostaria que o passe livre desse direito em todo o território nacional e a gente não conseguiu esse avanço na lei brasileira de inclusão. Agora, e a deficiência visual não é apenas a cegueira total, né? Quais são os tipos de deficiência visual que são considerados? Nós temos o deficiente visual cego, ou seja, aquele que tem abaixo de 5%, considerado cegueira legal, e nós temos o baixa visão. O baixa visão é aquele que ele lê em tipos ampliados, mas que ele tem limitação visual. E recentemente também os monoculares, por algumas decisões judiciais, alguns estados já consideram aquela pessoa que enxerga de um único olho como pessoa com deficiência visual. E também temos uma categoria que são os surdos cegos, né? São pessoas que, além da deficiência visual, eles têm também a questão da surdez, são chamados surdos-cegos. E cada um desses também precisa de coisas diferentes, né? Verdade. De auxílios diferentes. Cada incidência da deficiência visual exige um tipo de equipamento acessível para a questão da empregabilidade, da socialização. Por exemplo, eu, Jatobá, para me locomover, uso a minha bengala, que está aqui no meu colo. Algumas pessoas utilizam cão-guia. E a pessoa com baixa visão, ela nem sempre precisa da bengala. E, às vezes, quando ela utiliza, as pessoas acham que a pessoa com deficiência visual está fingindo. Porque não entende que aquela pessoa está usando para se orientar quando ela está num lugar que ela não conhece, ou que ela está tendo alguma dificuldade por causa do sol. E a pessoa acha, de maneira até ignorante, de que aquela pessoa está fingindo. Por exemplo, eu, Jatobá, fiquei cego por causa do glaucoma, Roberta. E aí danificou o meu globo ocular. E aí, a pessoa que fica cego, por exemplo, por retinose pigmentar, ela não tem a deformidade do olho. Então a pessoa olha para a pessoa que tem retinose pigmentar e acha que aquela pessoa está fingindo. Então, tudo isso é fruto da ignorância, Roberta. E o acesso a, por exemplo, as publicações em braille já tem bastante, assim, muitos títulos, isso tá fácil de se conseguir? Roberta, já foi mais difícil, deu uma melhorada, nós podemos avançar muito mais e é muito importante que isso que avance, porque o Brasil tem 1.200.000 pessoas com deficiência visual, algumas com deficiência visual total, tá? Cegueira. E algumas pessoas dizem até que esse dado é subestimado, porque falam-se até em 5
milhões, eu acho que aí já é um pouquinho exagerado. Eu acho que é um pouco mais, mas também é um pouco mais que 1.200.000, mas um pouco menos que 5 milhões. Mas o certo é que as coisas já melhoraram, porque hoje nós temos o Instituto Benjamin Constant, que produz obras em braille, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, produz livros em braille, a Fundação Dorina produz livros em braille, e o Senado Federal, que também eu quero aqui saudar em especial, já aproveitar que estou falando na TV Senado, que é o único parlamento do mundo que tem uma gráfica braille com conhecimentos legislativos para as pessoas com deficiência. Eu que trabalhei aqui no Senado durante 4 anos, posso dizer que esse trabalho é de grande relevância, porque o Brasil todo recebe essas publicações. Dizer para você que tem muita coisa para melhorar, mas também nós já tivemos muito avanço, haja vista o brilhante trabalho que o Senado Federal desempenha na questão da publicação de obras em braille para nós, pessoas com deficiência, Roberta. E você que até já trabalhou com isso, você foi revisor, não é isso? Eu sou revisor de textos em braille. Hoje estou na Secretaria de Educação, onde sou revisor na sala de recurso. Aqui eu era terceirizado e lá eu já estou concursado. E posso dizer que esse trabalho é primordial para garantir que as pessoas com deficiência recebam materiais de melhor qualidade, uma vez, Roberta, porque o braille tem suas próprias propriedades, né? E isso, haja vista que a gente tem a grafia braille para a língua portuguesa, a musicografia braille, as normas técnicas para a produção de textos em braille, nós temos ainda a grafia química braille, enfim, são documentos normativos que requer um certo cuidado, e para isso o revisor braille é fundamental para se produzir obras de qualidade. E já existe assim o mercado, né? Os deficientes visuais, eles conseguem, assim, tem publicações em braille suficiente para atender as pessoas que gostariam? Olha, suficiente não, está muito aquém, mas quando eu digo que já melhorou, é porque há uns 10 anos atrás, a gente estava realmente sem nenhum tipo de amparo, ou seja, as produções eram muito lentas, né? Mesmo que o Benjamin Constant produzisse, mesmo que a Fundação Dorina produzisse, ainda era muito aquém. Aí veio a Vivo também, montou, parece que um núcleo de produção de obras jurídicas também, a Pontifícia Católica também. Então, assim, muitas gráficas, e o Ministério da Educação comprou muito equipamento. E sobre o Ministério da Educação, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui para dizer o seguinte, uma observação, para dizer o seguinte: o Ministério comprou muitas máquinas, Roberta, mas nós temos um problema seríssimo. As empresas que vendem essas máquinas, muitas não vendem as peças de reposição e também não preparam as pessoas para a utilização dessas máquinas. Então, tem centenas de máquinas compradas pelo Ministério, Roberta, que ainda estão encaixotadas, porque a pessoa não sabe configurar, não sabe o programa Braille Fácil, não sabe transcrição de textos em braille. Enfim, se o Ministério continuar comprando máquina sem preparar as pessoas, a gente está simplesmente alimentando o mercado de produção de máquina e os livros não chegarão até as pessoas. Então fica aqui o meu apelo no Dia Nacional do Deficiente Visual, que realmente o Ministério compre máquina, mas preparem pessoas, porque e também exija reposição de peças, porque antigamente essas máquinas iam para o sul, hoje estão indo para São Paulo, então até que uma máquina dessa volte, até que a pessoa aprenda a usar essa máquina, ela já perdeu a garantia, até que essa máquina volte, a pessoa com deficiência fica meses esperando uma impressão em braille, Roberta. E as pessoas que trabalham nessa área podem ser deficientes visuais também? Os revisores sim, os transcritores não, porque ainda a gente não tem programas acessíveis. Por exemplo, aqui no Senado nós temos 2 transcritores e um impressor. E nós temos 4 pessoas, revisores, que são os meus amigos, o Jacó,
o José Ricardo, a Vera e a Daniela. São os 4 revisores que fazem esse trabalho. Então, por que o revisor deve essencialmente ser uma pessoa cega? Primeiro, que ele lê o braille com extrema destreza. E segundo, que o braille dos 2 lados, como é produzido aqui no Senado, ele cansa a visão da pessoa, né, que enxerga normal, porque os furos de cima contrastam com o furo de baixo, e aí ele não consegue ler com fluência o braille como lê uma pessoa cega. Daí a necessidade essencial do revisor ser uma pessoa com deficiência visual, no caso um cego. Charles, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a você pela participação e boa sorte nessa sua batalha pela visibilidade do Dia Nacional do Deficiente Visual. Eu que agradeço, Roberta Cruz, de estar aqui, né, sendo entrevistado por você aqui no programa Cidadania, e dizer para você o seguinte, que nós deficientes visuais não precisamos de esmola, nós não queremos esmola, nós queremos oportunidade de emprego, lazer acessível, nós queremos o direito autônomo de ir e vir, nós queremos acessibilidade respeitada, e dizer para você, Roberta, que nós, pessoas com deficiência visual, de verdade, mais uma vez repetir, não necessitamos de esmola. E eu queria fazer um apelo para você que agora nos assiste, não dê esmola, dê oportunidade. Quando você atravessa uma pessoa com deficiência visual, você está dando a ela oportunidade cidadã de encontrar um lugar, de chegar até o seu local de trabalho, de comprar como qualquer cidadão. Enfim, eu quero agradecer de verdade a você, Roberta, por essa oportunidade, e no dia da pessoa com deficiência visual, dia 13 de dezembro, dizer para todos os companheiros com deficiência visual que cidadania se conquista com trabalho, e vamos trabalhar para que esse dia seja realmente o dia da nossa luta, o dia em que a gente tenha oportunidade de garantir cidadania, Roberta. Muito obrigada, Charles. Obrigada também a você que nos assiste. Eu conversei com Charles Jatobá, presidente do Instituto Blind Brasil. Se você tiver alguma sugestão para o Cidadania, ligue para a gente. O número é 0800 61 22 11. Se você quiser rever este ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.